Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Bíblia Podcast, a sua classe bíblica em forma de podcast que tem como objetivo trazer a luz da Bíblia sobre diversos assuntos. Você que tem nos acompanhado já há alguns episódios, né, nós agradecemos a sua presença, nós agradecemos o seu like, o seu compartilhamento e pedimos desde já, se você ainda não é inscrito neste canal, que você inscreva-se, ative o sino de notificações para que você não perca nenhum conteúdo que é postado aqui no Adventistas Lauro de Freitas e também no Instagram, Adventistas Lauro de Freitas, e na Bíblia Pod. Hoje, como de costume, nós vamos trazer aí mais um tema um pouco intrigante, né? Muitas pessoas têm dúvidas a respeito, assim como nós falamos na semana passada sobre a sexualidade, muitas pessoas têm dúvidas desse assunto que deriva da sexualidade, né? Mas, como de costume, eu quero cumprimentar aqui o meu amigo e comentarista Marlon. Boa noite, Marlon, seja muito bem-vindo, é bom ter você aqui mais uma vez. Boa noite, Magno, boa noite a você, meu amigo telespectador que nos assiste. Mais uma vez, né, darmos início à gravação de mais um episódio. Como você falou aqui, é um tema bem profundo, bem complexo, né? E você que nos assiste aí de casa, não perca nenhum detalhe deste episódio de hoje, porque ele vai trazer muitas riquezas de conhecimento para você. E tenha certeza de que tanto eu como nós aqui, você também, seremos beneficiados aqui e estudaremos, né, esse tema com base na luz da palavra de Deus, né? Que o Senhor possa nos conduzir e nos abençoar. Amém, amém. Temos um desfalque hoje, o Santana não pôde estar conosco, está em outra missão. É verdade. Mas no próximo episódio com certeza estará conosco aqui, contribuindo, né, com o estudo da palavra de Deus. E não menos importante, o nosso convidado especial de hoje, o pastor Alexandre Ascioli. Seja muito bem-vindo, pastor. É um prazer estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. E vamos estudar, né, a Bíblia. Esse é o nosso objetivo, trazer a luz da Bíblia sobre todos os assuntos. Boa noite. Boa noite, Magno. Boa noite a todos os participantes, inclusive aqueles que estão nos bastidores, né? Sim, sim. E a você que nos assiste aqui nesse podcast, nesse canal de estudo da Palavra de Deus. Pra gente é um prazer estar aqui com vocês. Colocamos aí na agenda com alguma antecedência e nos preparamos para estarmos juntos. Atualmente eu sou pastor aqui do Distrito de Vilas do Atlântico e quero deixar aqui desde já o meu abraço a todos os membros do nosso distrito. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Distrito muito querido por nós. Muitas pessoas especiais estão lá. Que bênção. Na semana passada, como eu disse, nós falamos sobre sexualidade e hoje nós vamos falar, nós usamos no título um trocadilho, e teologia de gênero, né? Por que esse trocadilho? Nós temos muitos comentários, muitas opiniões a respeito do gênero, da ideologia, né, do gênero. Nós vimos que a sexualidade é aquilo que rege o nosso relacionamento com o outro, né? Que envolve ali as nossas relações de modo geral e não se resume a sexo, por exemplo. Mas o gênero, a ciência, ela descreve ali o gênero como sendo algo que rege o seu relacionamento consigo, né? A questão controversa disso tudo é como a ciência, a opinião popular e a Bíblia tratam esses assuntos e como é que elas se relacionam entre si. Essas três vertentes, a opinião popular, ciência e Bíblia, se entrelaçam aí quando o assunto é gênero. Mas, como de costume, nós vamos pedir para que o Espírito Santo nos conduza através da oração. Oremos. Deus Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Te pedimos que o Teu Santo Espírito seja conosco, ilumine as nossas mentes e nos ajude a compreender aquilo que o Senhor deixou escrito na Tua Palavra a respeito desse assunto, para que nós saiamos daqui com a mente clara sobre qual é a Tua vontade e também sejamos transformados por Tua Palavra. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nas nossas pesquisas a respeito do tema, eu me deparei com uma declaração feita
por um grupo de estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais, que diz o seguinte: troque o título, né, da declaração, troque o preconceito por informação e saiba mais sobre sexualidades. E aí eles, em um dos parágrafos, ele diz assim: a homossexualidade é uma variação da sexualidade humana. A orientação sexual é independente do gênero, portanto, existem indivíduos homossexuais transgêneros. Não existe norma para a expressão da sexualidade. A orientação sexual não está diretamente ligada a como estes indivíduos se expressam. Portanto, existem indivíduos que se expressam com a feminilidade e masculinidade ou não, já que a feminilidade e a masculinidade não está de maneira alguma vinculado com a forma de se relacionar sexualmente. Essa é uma opinião popular, né? A gente não tem como abrir aqui a opinião popular de modo geral, porque senão a gente ia ficar aqui até Jesus voltar falando disso. E a opinião popular também gira muito em torno do que eu acho, né? E o cristão, a ciência, ela gira em torno do estudo, da avaliação, né? dos diagnósticos, dos artigos construídos por doutores e mestres. E a Bíblia e os cristãos se norteiam pelo assim diz o Senhor. Diante dessa declaração, Alexandre, a gente consegue encontrar, ou conseguiria encontrar na Bíblia algo que embasasse essa ideia, como eu disse, popular, não é uma ideia científica. A gente vai entrar em ponto científico, mas numa ideia popular de que eu vou pegar só um dos pontos aqui. A orientação sexual não está diretamente ligada a como os indivíduos se expressam. Trocando em miúdos, em outros parágrafos, diz assim: a pessoa pode ser biologicamente de um sexo, né, e ter sua orientação de outro, e essas coisas não estão correlacionadas. Exato. Bem, a Bíblia, ela é um livro que ela é tanto descritiva, é um livro descritivo, bem como um livro prescritivo. E aí você diz: mas pastor, qual é a diferença? A questão é que a Bíblia, ela não só fala sobre o que é correto. Não é uma espécie de bula ou uma receita de bolo que só fala aquilo que é e aquilo que não pode ser. Ela descreve o que aconteceu em um determinado momento com várias pessoas, em um período que abrange desde a criação até o tempo do fim. Apesar de ter sido escrita dentro de uma janela de 1600 anos, alguns aspectos da Bíblia descrevem eventos ocorridos anterior ao primeiro autor, que foi Moisés, né? E as profecias do Apocalipse descrevem coisas que iriam acontecer muito tempo depois de João, que escreveu ali por volta do ano 100 depois de Cristo. Então você tem uma janela aí de 1600 anos onde a Bíblia foi escrita. No entanto, ela engloba toda a história da humanidade aqui no planeta Terra. Enfim, como ela descreve, nem sempre ela fala sobre situações que Deus ele desejou, mas foram coisas que de fato existiram e ela está dizendo o que aconteceu. Muito bem. Quando nós vamos a Gênesis, no capítulo 1, você vê Deus criando o ser humano como uma coroa a toda a criação no planeta Terra. E Deus, ele traz algumas recomendações aos seres humanos. Depois que a Bíblia descreve, no versículo 27, que criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ambos foram criados à imagem de Deus. Agora existe uma fala prescritiva. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e etc. Se nós trocarmos em miúdos, Deus está dizendo: faça sexo.
Sim. Ok? Sim. A primeira ordem de Deus ao ser humano depois de abençoá-lo foi: faça sexo, mas não deixem as coisas desorientadas. Sim. Você vê que é dois conselhos aqui, duas prescrições: sede fecundos, multiplicai-vos. Isso envolve ali a ordem da sexualidade, de colocar em prática o ato sexual, certo? Povoe a terra, eu quero mais filhos. Sim. E eu quero que essa bênção passe pela vida de vocês. Sim. Mas sujeitai-a, ou seja, controle a coisa. Então, a expectativa de Deus era que houvesse a prática sexual, que houvesse a multiplicação, mas que essa multiplicação fosse uma coisa desordenada. Deus não quer nada desordenado. Posteriormente, você vê, seguindo aqui o relato, descrições de várias pessoas, e você vê as situações que aconteceram ali entre Sodoma e Gomorra e aquelas cidades que se entregaram, e você vê as filhas de Ló praticando sexo com o próprio pai embriagado. Ou seja, e a Bíblia não se omite em relatar essas coisas. Mas, no entanto, ao relatar, ao descrever, não significa que ela está prescrevendo aquilo. Ela está dizendo o que aconteceu. Sim. Certo? Quando você vai mais à frente, você vê Deus, ele, em Êxodo capítulo 20, dando os 10 mandamentos como um código moral que iria nortear o ser humano em todas as dimensões, em sua relação com o divino e sua relação com o humano. Você vê ali Deus dizendo que ele tem expectativas em relação ao ser humano, em como iria acontecer essa relação, certo? Entre ele e o ser humano, e as expectativas de Deus de como deveria acontecer os relacionamentos entre humanos e humanos. Sim. E entre uma das coisas está uma ordem, que é: não adulterarás. Interessante, né? Adulterar. Essa palavra, eu estava fazendo uma pesquisazinha no original, no hebraico, a palavra adulterarás vem do verbo adulterar, e ela vem de uma expressão tinap, e significa algo bem interessante, bem claro na concepção da língua hebraica: ter relações sexuais com alguém que não seja seu cônjuge. Então, essa palavra, o nap, do hebraico, ela tem uma relação direta com o ato sexual em si. E ela está relacionada aí a não ter uma relação sexual com alguém que não seja o cônjuge, como uma pessoa casada, uma noiva. E aí você diz assim: então, pastor, significa que o que Deus não quer é que a gente traia? Sim. Então, eu posso ter uma relação homossexual e ser fiel? Essa é a expectativa de Deus, porque na teologia queer, e aí você diz assim: como assim, pastor? O que é isso, teologia queer? A palavra queer é uma palavra do inglês que significa estranho, só que não é a palavra estranho, porque Sim. a palavra estranho em inglês é strange. Sim. Né? Doctor Strange. Isso. Né? Isso é a palavra estranho. Quando ele diz queer, é pejorativamente, é o que pessoa estranha, entendeu? Ou seja, dando uma insinuação de que é uma pessoa que tem alguma coisa ali, um comportamento que não é normal. Sim. Né? A teologia queer, ela tem uma das vertentes é defender isso, que a expectativa de Deus é que não se adultere no sentido de trair o cônjuge, de ter uma relação com alguém que não seja cônjuge, não importa se é homem ou mulher. Sim. No entanto, você vê posteriormente em Levítico, capítulo 20, versículo 13,
aqui é muito claro. Aqui nós temos uma lei civil. Como assim, pastor? É o seguinte, na Torá, na lei, no Pentateuco, Deus, a única lei que ele mesmo escreveu foi o Código Central, do qual se deriva todas as demais, que são os 10 mandamentos. Sim. Ok? Ele mesmo escreveu. Foi Então, escrito com o dedo dele. Pelo próprio dedo Sim. de Deus. Você vê, a base Sim. de toda a revelação foi escrita pelo próprio Deus. Sim. Interessante, né? Não é que Deus não tinha dado as demais leis. Ele deu também a Moisés. Só que não foi ele mesmo que escreveu. Moisés, ele tratou Sim. de escrever as demais. E entre essas demais, nós encontramos leis de saúde, leis de cerimônia, nós chamamos cerimoniais. O que é isso? Você pergunta. Lei de cerimonial nada mais é do que Deus dizendo como ele queria ser adorado. Sim. A lei da cerimônia. Olha, faça assim, não faça assado. Pegue esse, não pegue aquele. Sim. Ou seja, Deus dizendo, olha, quer me adorar? Faça assim. É a lei cerimonial. Lei de saúde, lei cerimonial, a lei moral, os 10 mandamentos, e as leis civis. Ou seja, quais são os desdobramentos que vão acontecer dentro das possibilidades do que poderia acontecer na sociedade? Deus e a Bíblia deixa claro que a prática homossexual ela já existia nos dias de Moisés e anterior a Moisés. Então não é um assunto que a Bíblia não tem à luz. É um assunto que na Bíblia existe uma orientação. E aqui diz assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. A culpa será toda deles. Portanto, existia uma orientação civil. Existia uma tipificação de crime. Uma tipificação de crime nisso aqui. Outra coisa que nós percebemos é que nas leis civis do Antigo Testamento, a pena de morte era uma pena aplicável. Existia de fato a pena de morte. Existia a pena de morte por apedrejamento, existia a pena de morte por incineração, seria? Sim. Tocar Sim. fogo em Sim, alguém, sim. né? Também existia, né? O versículo 14 deixa bem claro isso. Se um homem tomar uma mulher e também a mãe dela, maldade é. A ele e a elas queimarão. Olha que forte, né? Você ser queimado. As leis aqui, elas já diziam, olha, existe essa possibilidade. E eu não quero que isso se estabeleça. E terá consequências. E haverá consequências. E aí entra a grande questão. Confiar em Deus e na sua palavra ou não. Porque disso deriva todo o comportamento. O apóstolo João, em 1 João, no capítulo 5, verso 3 e 4, ele diz algo que para mim é muito revelador e resume bem a grande questão das nossas vidas. Ele diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Quer amar a Deus? Sim. Deus sabe como ele quer ser amado. Sim. Como é que ele quer? Guarde seus mandamentos, certo? Ora, os seus mandamentos não são penosos. Aí você diz assim, mas pastor, mas eu sinto um peso retado para vencer as minhas tendências pecaminosas. Né? Inclusive muitos muitos sofrem com essa questão da tendência, Sim, né, homossexual. exato. Alguns Que é uma realidade. sim. É uma luta, É né? uma realidade. Há cristãos, e aí você diz assim, pastor, que polêmico. Há cristãos que são homossexuais. Sim. E nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Sim. Há pessoas que amam a Jesus de coração e elas sentem
atração dessa forma, atração sexual dessa forma. E aí você diz, então, já que elas sentem e elas são sinceras, cristãs sinceras, significa que isso é normal? Aí já é um outro aspecto que a gente pode entrar daqui a pouco. Mas vamos lá. Os seus mandamentos não são penosos. A Bíblia está dizendo que não é difícil, não é penoso, mas eu sinto penoso. Aí eu pergunto, quem é que está errado? Eu ou a Bíblia? Porque a Bíblia está dizendo que não é penoso. Né? Verdade. Quem é que está errado? Eu acho que é mais fácil a gente estar errado. Com certeza. A nossa percepção de que a vontade de Deus é difícil, não é porque ela seja difícil, é porque nós somos difíceis. Nós somos pervertidos. Nós tornamos, muitas vezes, até o óbvio difícil. É a nossa tendência. A gente é muito complicado, cara. Entendeu? O ser humano, você vê aí cristãos, como diz a expressão aqui no Nordeste, cara crente há não sei quanto tempo já está caindo os dentes e tendo comportamentos de adolescentes, briguinhas, ciúminhos e etc. Tá entendendo? Ou seja, coisas que você diz assim, cara, isso aí a pessoa já deveria ter vencido há muito tempo. Mas é uma luta. Tá ali lutando. A natureza, né, carnal ali tentando sobressair-se. E aí ele diz, os seus mandamentos não são penosos, mas a gente muitas vezes acha difícil. Quem é que está errado? A palavra ou nós? Com certeza somos nós. Nossa. E ele continua. Por quê? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a grande questão. A questão é que naturalmente nós seremos mais semelhantes ao mundo do que a Deus. E isso é muito claro quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está me dizendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas por que a gente acha muitas vezes difícil, pesado, desagradável, né, e azeda? Eu costumo fazer uma ilustração que quando eu era criança, e na minha infância eu tive pais muito atenciosos, bastante responsáveis e carinhosos, mas a gente não teve uma vida de regalias, certo? Tudo muito regrado. Graças a Deus, meu pai nunca deixou uma palavra existir na nossa família, fome. Eu não conheço a palavra fome, né? Meu pai foi um provedor e ele nos amava demais. Faltou muita coisa, mas a gente nunca passou fome. O essencial fome. Existe, sempre teve. Nunca passou fome. E eu lembro que quando nós íamos à capital, eu morava na região metropolitana, tipo Lauro de Freitas, Salvador, eu via umas laranjas amarelinhas, rapaz, assim, nos carrinhos, e tinha uma maquinazinha que eles prendiam assim a laranja, iam girando e ela descascando, formava uma tripazinha, assim, né? Bem, eu achava lindo aquilo ali. E às vezes eu disse, papai, eu queria chupar uma laranja. Eu disse, não, filho, aqui em casa a gente né? Dinheiro mais curto que pé de cobra, né? Quem vem morre. E uma vez eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca soube se aquela laranja de fato era doce ou era azeda. Não teve oportunidade, né, pastor? Por quê? Porque eu não experimentei. A gente só sabe se uma coisa realmente é boa ou ruim quando a gente experimenta. Sim. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, não se conforme com este mundo, porque o mundo diz o quê? O que é de Deus não é bom, o que é de Deus não inclui, Deus é um monte de não. É atrasado, é a reverberação retrógrado de Lúcifer no Éden, né? Reverberando aquele na hora. Deus disse que não pode nada. E religião de crente é um monte de nada. Sim. E as pessoas vão crendo nisso, até inconscientemente, Sim. né? E aí a gente vai criando esse fantasma aqui, né? Que os mandamentos de Deus são penosos. Aí o apóstolo Paulo diz assim: mas transformai-vos pela renovação da mente. Quebre os paradigmas da sua mente, para que você experimente. E você vai descobrir que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas depois de experimentar. Mas só sabe quem experimenta. Tem que ousar acreditar. Tem que ousar experimentar. E aí ele diz assim:
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. É impossível vencer as tendências pecaminosas que nós temos. E são para diversas áreas. Há pessoas que nascem com a tendência para o álcool, para o alcoolismo, que tiveram pais alcoólatras, que a mãe bebeu enquanto ele estava no ventre. Há pessoas que nascem com tendência a fumar. Minha mãe fumou grávida de mim. Eu lembro com 1991, eu tinha o quê? 7 anos. Eu já sabia o que era cigarro. Então eu brincava com meu irmão de fumar. Meu pai muitas vezes pedia para jogar a bituca. Em vez de jogar, eu terminava de fumar aquela bituca para poder jogar praticamente só o filtro. Entendeu? Isso é uma criança de 7 anos, 8 anos, né? Já sabia o que era isso. Então, assim, eu vivi num ambiente como fumante passivo até meus 13 anos. Foi quando eu me converti. E eu disse, não, eu não quero mais me expor à fumaça do cigarro. Mas aquilo se tornou era uma cunha. Eu sentia gosto de fumaça na boca, né? Uma outra coisa, consumo de crustáceos. Em Alagoas é muito comum o consumo de sururu. Uma espécie de... É um marisco. Né? É um marisco e... É um caldo? Ele é uma carnezinha amarelinha que fica dentro de uma ostrazinha. É uma mini ostra pretinha. E quando você ferve ela abre, morre, né, o animal, e tira-se aquela carnezinha. E é de fato, para o meu paladar do passado, era muito saboroso. E eu lembro que uma vez, eu já batizado, entregue a Jesus e vendo, estava no restaurante sozinho, um sururu no coco. Rapaz, o cheiro subiu, olhei para um lado, olhei para o outro e disse: Ninguém tá meu vendo. Deus, ninguém tá vendo. Olha, Vou matar a saudade. Olha a tentação. olha a tentação, rapaz. Aí, quando eu disse: ninguém tá vendo e nunca ninguém vai saber. Aí escutei aquela vozinha na mente e dizia: eu não conta não. Dos olhos de Deus ninguém foge, gente. Verdade. E só existe uma vitória, é ser gerado de Deus. Nascido aqui, a palavra vem de Gênesis, né? Vem de ser gerado por Deus. Ou seja, a nossa natureza não é a referência. A referência é Deus. E aí ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, se a gente não confiar, se a gente não tiver fé, se a gente não acreditar que Deus é o melhor, que a vontade dele é o melhor, meu amigo, a gente nem dá o próximo passo, a gente nem se entrega para ele, a gente nem vai viver. A grande problemática, muitas vezes, que eu enxergo nessa grande questão, é você querer Deus, mas não estar aberto à vontade de Deus. Eu quero Deus porque Deus é todo poderoso, é maravilhoso, é amor. Mas eu não estou aberto a toda a vontade de Deus. Aí você diz assim: mas pastor, a pessoa nasce com a tendência a gostar. O fato dela nascer com a tendência a gostar não significa que é certo. Todos nós temos tendências pecaminosas. Sim. Em pecado me concebeu minha mãe, já diria Davi. Sim, Davi, Salmo 51. Belíssimo salmo de alguém que mostrou a fragilidade de um crente. Rapaz, Davi, numa tacada só, ele praticamente transgrediu a lei inteira de Deus. Verdade. Ele cobiçou, ele adulterou, ele matou indiretamente. Ele colocou a pessoa numa situação de vulnerabilidade que provavelmente geraria morte. Ele mentiu. Por quê? Porque ele criou uma situação onde ele estava se passando por bonzinho. Como ele era o único resgatador, por ser o rei, e Urias, né? O nome da esposa, da Batseba, que a gente não sabe o nome dela de fato, se chama pelo nome do pai, né? Filha de Seba. Ele não tinha irmãos em Israel. E uma das formas de sustentar uma viúva era um dos irmãos do falecido casasse com ela. Trazia ela para dentro
dentro da família, família. e sustentaria ela. Se não houvesse descendências, ele tinha que suscitar descendência ao irmão. Os filhos eram gerados por ele, mas seriam filhos do irmão dele. Olha que interessante. Não havia irmãos. Então a única pessoa que poderia usar dessa benevolência era a figura do rei. Olha o que o cara arquitetou, Vic. Que sacada. Se eu coloco o cara numa situação de vulnerabilidade, coloco ele para guerrear em uma área que ele não é especialista, que ele vai estar exposto, entendeu? Ela vai sobrar. Ela sobra e eu agora me passo de como rei, de bonzinho, né? Ele é o resgatador. Mentiu. Desonrou a figura do pai dela. Você vê que o pai dela era tão notável que o nome dela sempre é pelo nome do pai. Sim. Batseba, filha de Seba. Não honrou o pai e a mãe, né? Numa tacada só. Só que tem um detalhe, gente, que é onde está a grande vitória. Quando o profeta Natan procurou ele e contou toda aquela história, que Davi tinha um senso de justiça muito aguçado. Quando ele contou que o camarada só tinha uma ovelhinha e um cara que tinha um rebanho imenso vai lá e toma aquela ovelhinha, o sangue dele subiu na hora. Mas quando ele descobre que ele era esse homem, ele fez de tudo para ninguém saber. E o profeta vai lá e... Na ferida. Ferida. Vamos eliminar o profeta. É o que muitas pessoas estão fazendo. Vamos eliminar a Bíblia. Né? Vamos eliminar a Bíblia, porque eu estou tentando dar um jeitinho aqui. Sim. Você vem e toca na ferida. Né? Davi não. Ele não eliminou a Bíblia. Davi ele não eliminou o profeta. Ele simplesmente chegou para Deus e disse: sede propício a mim, ó Deus, porque sou pecador. Não existe pecado para qual Deus não tenha providenciado o perdão. Só existe uma coisa que Deus não consegue perdoar: é a falta de sinceridade. É quando a gente começa a dizer que pecado não é mais pecado. Sabe? Seja lá por qual motivo for. Quando a gente perde essa honestidade, essa humildade, Deus não consegue alcançar. Veja a história lá do publicano e do fariseu. Sim. Eu faço e aconteço, eu dou o dízimo do endre do cominho. Ou seja, o cara contava semente por semente. Em vez de pesar, né? Semente, rapaz, era um nível era uma neurose retada do cara. E ali, sede propício a mim. E aí o outro não ousava nem levantar a cabeça de ser propício a mim, Senhor, porque sou um pecador. A palavra propício ali envolve a palavra propiciação. Tenha misericórdia de mim, ou seja, ofereça um sacrifício por mim, Senhor, porque eu preciso de perdão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele nunca negou que Deus era maior na vida dele, que a lei de Deus era o certo. Cristãos podem errar. E uma das possibilidades, e aí eu volto para o início, que a Bíblia já disse, uma das possibilidades seria no aspecto da sexualidade. Cristãos poderiam cair. Davi caiu. Tantas outras pessoas tiveram fracassos, tropeços nessa área. E se a Bíblia está falando que existia uma punição, é porque existia a possibilidade daquilo se concretizar. Sim. Certo? A prática homossexual. E aí a gente entra na grande questão. Confiar na vontade de Deus, mesmo que ela seja contrária à minha vontade, ou querer matar o profeta. Né? É possível que estejamos falando para dois grupos de pessoas que estão diretamente envolvidas nessa questão da sexualidade, no caso da homossexualidade. Um grupo de pessoas que sofre com isso, né? Que reconhece as suas tendências, mas ama a Cristo. Sim. E inclusive nas minhas pesquisas, nas leituras, são muitos os casos daqueles que até tiveram uma vida homossexual, mas decidiram abandonar, reconheceram como pecado, abandonaram. Exato. E tomaram a decisão do celibato. Sim. E outros até casaram mesmo. Até casaram, famílias. Né? Trabalharam, não sei se chegaram a fazer algum tipo de terapia, tá entendendo? Para reorganizar isso na vida. E alguns psicólogos me falaram que o conselho de psicologia ele proíbe, né, a terapia sexual.
Sim. né? Essa reorganização dessa orientação sexual. Mas se proíbe é porque ela existe. É porque teve um tempo que se falou de cura gay, né? Sim. E isso foi muito polêmico e doloroso. Eu imagino Sim. que doloroso para uma pessoa que vive essa condição ser exposto dessa forma. Inclusive, eu acho que é o Conselho Mundial de Psicologia, não lembro exatamente qual órgão. Durante um tempo, a homossexualidade foi tratada como doença mental, né? Sim. E depois eles decidiram, né, em consenso, retirar essa palavra. Inclusive, o uso do homossexualismo não é o ideal, porque dá a conotação de ser uma doença. Exato. E não é o caso, né? Uma vez eu, conversando com uma psicóloga, que é da linha da psicanálise freudiana, ela dizia que todas essas questões elas entram dentro de uma categoria que Freud categorizou, chamada de perversões. Sim. Não é doença, mas é uma perversão. Então, essa é uma realidade. E aí a gente entra num grande problema, né? Há pessoas que acham que, até inconscientemente, que não devem o devido respeito a alguém que escolheu essa orientação de expressão da sexualidade. Mas a verdade é que a Bíblia e Jesus, ele nos orienta a tratar o ser humano como ser humano e a respeitar e deixar o juízo nas mãos daquele que realmente julga. Sim. Né? No entanto, ele também nos deixa claro, através do apóstolo Paulo, que nós temos como saber o que é a expectativa de Deus e o que não é a expectativa de Deus. Tanto que nós também julgaremos. Ele fala isso. Sim. Olha, vocês têm como saber, já desde agora, o que é certo. Porque se nós iremos julgar os anjos, né? Isso significa que a gente tem como saber. Sim. No entanto, você vê o Senhor Jesus, ele dando oportunidade às pessoas de conversão, de mudança e tratando com respeito. Observe, Jesus está junto a um poço, meio-dia, uma mulher adúltera se aproxima. Ela nem era israelita. Ela já tinha sofrido tanto preconceito, aquela mulher, já vivia uma frustração tão grande, que quando Jesus se dirige a ela e pede um copo com água, ela se surpreende. Acho estranho. Ela super estranho acha, né? E ela diz assim, mas como o senhor, sendo judeu, pede a mim um copo de água? Porque vocês não se dão bem com a gente, né? Não Uma pessoa que já estava tão acostumada a ser maltratada que surpreendeu com diferente. Sim. No entanto, ela também não estava muito aberta não, porque a resposta que ela dá a Jesus, né? Assim, se você pedisse, eu te daria água viva. Ele disse, você não tem nem como tirar para o senhor, você está me pedindo. Como é que o senhor... Ele dá desaforada. É desaforada, sim, sabe? Mas era uma pessoa muito maltratada pela vida. Se você observar, ela tentou por 5 vezes dar certo. Casar. E por motivos que a gente não tem detalhado, ela perdeu esses 5 maridos. E agora ela submeteu a tentação de viver num relacionamento ilícito. Não sabemos por quê. Sobrevivência, falta de caráter. E olha que aquela época era bastante preconceituosa com as mulheres, hein? Muito. Essa é a grande problemática. Jesus, ele sempre abraçou o excluído. E ele nos ensinou a abraçar o excluído. Jesus não deixou de tratar com a devida misericórdia e a dignidade aquela mulher, que além de não ser judia, era mulher e adúltera. Jesus tratou com todo amor e carinho. Isso me diz o quê? Que eu devo ter a ousadia que não vem do Senhor. Eu falo sem medo. Essa ousadia de maltratar alguém pelo pecado dele não vem do Senhor.
Jesus tratou com misericórdia o errado. E muitos veem a igreja nessa posição. Exato. Infelizmente. Sim. Porque não são todos. Exato. Né? Então, assim, a igreja ser acolhedora com pessoas que têm essa tentação não é fácil. Porque você quer se proteger, você quer proteger seus filhos. Tá entendendo? Até que ponto essa pessoa se converteu. Eu entendo que é uma situação bem complexa. No entanto, a Bíblia também não nos sanciona tratar mal, seja lá quem for, pelas escolhas que essa pessoa faz. Eu tenho um amigo, né, que ele é obreiro bíblico, instrutor da Bíblia. Viveu disso durante anos. E ele já deu estudo bíblico para todo tipo de gente. Né? Eu, inclusive, fui dupla dele, acompanhei ele no estudo bíblico de um rapaz que tinha saído do tráfico e etc. Viveu uma condição complicada. E uma vez ele me falou que ele tinha um estudante da Bíblia que era um cabeleireiro, um homossexual, e uma certa vez ele veio, ele foi à igreja apenas uma vez, e aí ele se sentiu ali intimidado pelos olhares, né? Porque ele, com trejeitos e modo de se vestir e tal, que chamou a atenção, e aí ele decidiu não entrar mais na igreja e encontrou esse amigo meu na rua, e aí ele cumprimentou, né? Passou por ele, chamou pelo nome, cumprimentou, deu um abraço, e quando ele soltou do abraço, esse rapaz começou a chorar. E falou que todas as pessoas cristãs que haviam topado na vida dele sequer apertaram a mão dele ou trataram ele com dignidade. Exato. E esse rapaz o abraçou. Tratar, sabe? com dignidade. Sim. Então é triste, né, carregar esse estigma de pessoas que até porque, como o senhor estava falando, Deus não condena o pecador, e sim o pecado. E ele vai condenar o pecado, e muitos pecadores vão morrer junto Porque não quiseram Porque se desarraigar do pecado. não quiseram que Deus o libertasse do pecado. E é mais uma decisão deles, Mas deliberada. não só irão né? se perder quem cometeu pecados sexuais. Sim, Também irão se perder pessoas que nunca colocaram a língua a favor do Espírito Santo, sim, que fala mal de tudo e de todos. sim. Sim. É tão pecado, né? O falso testemunho é tão pecado quanto o não adulterarás, do que não guardarás o dia do Senhor, dia do né? Senhor. O sábado do sétimo dia. É como diz Tiago, não é aquele que tropeçar em um só ponto. Exato. Então, assim, você vê que as pessoas, elas muitas vezes pegam emoções e sentimentos e percepções pessoais e querem colocar isso como se fosse uma prescrição bíblica. Por exemplo, a mulher ser subjugada. Não, mas a Bíblia diz que o cabeça é o homem e a mulher tem que ser submissa. E aí você vê que está lá Deus prescrevendo isso lá em Gênesis. Quando você vai a Gênesis capítulo 3, você não vê Deus prescrevendo isso. Você vê Deus dizendo Auxiliadora. que aquilo era uma Auxiliadora. maldição. É. Que isso só passou a existir, essa condição de subjugação e subjugamento, a partir da entrada do pecado. Até então, Eva não era nem chamada de Eva, ela também era chamada de Adão. De Adão. Olha que interessante. Ser humano, que a palavra Adão Sim. também significa ser humano, né? Uhum. No hebraico. Então, algumas coisas na Bíblia não são prescritivas, elas são descritivas. No entanto, esse aspecto do comportamento da orientação sexual, existe não só uma descrição. Não é só uma descrição do fenômeno sociológico bíblico. É uma prescrição mesmo de Sim. Deus. Deus está dizendo, filho, não vá por esse caminho, não. E é um caminho muito tortuoso. Observe, a maior parte dos preconceitos e maus tratos que pessoas que tentam levar a vida com essa orientação sexual, ela não acontece por parte de cristãos, gente. Ela acontece pela sociedade em si. Sim. Sim. E Porque isso realmente leva a um estigma
E quantas pessoas aí já perderam até a vida simplesmente porque eram gay, porque era lésbica, porque... Rapaz, isso é coisa de louco, isso é coisa diabólica. E isso motivou o surgimento desse outro grupo, né? A gente falou de um grupo que sofre com isso, até assim, alguns que tentam justificar, sabendo que está errado, mas usando ali palavras do próprio Jesus, argumentos do argumento do amor, politicamente corretos, entendeu? O amor, que Jesus amou a todos e andou com todo tipo de gente, etc. Mas ninguém que se conectou com Jesus permaneceu da mesma forma, né? Todos foram mudados. Vai, não peques mais. Tratou com dignidade todos os indivíduos. Mas você nota nitidamente que Jesus, ele transformou a vida daquele que permitiu ser transformado. E tem um detalhe. Há pessoas que andaram com Jesus que não foram transformadas. Sim. Como assim? Porque as pessoas acham que Jesus entrou em contato com Jesus, já estava purificado. Não, né? estava tudo resolvido. E existe a escolha do indivíduo também. Judas, a prova né? está em Judas. Caminhou os 3 anos e meio com o Senhor, pertinho do Senhor. Jesus sempre teve motivo para lhe dar um toco. A única vez que Jesus censura ele de forma pública é naquele episódio da mulher que quebra o vaso de alabastro, que se torna ali notável. Sim. E ele começa a fermentar ali um comentário que aquele podia ser vendido por uns 5 a 15 mil reais, né? E que não fazia lógica aquele desperdício. Jesus vendo aquilo disse assim só: deixe-a. Ela faz isso para o meu sepultamento. Jesus só falou isso. Não disse que ele era ladrão, que ele roubava a tesouraria do ministério. Entende? Jesus nunca o expôs. E quando você vai também a João capítulo 6, você encontra Jesus, né, chegando para os apóstolos, depois que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, dizendo assim: vocês também não querem ir, não? Então Jesus, ele perdeu seguidores. Pessoas que entraram em contato com Jesus, que Jesus disse: olha, filho, vamos por aqui. Não, senhor, não quero não. Então tudo bem, filho. O jovem rico também, né, pastor? O jovem rico também. Jesus, ele viu sinceridade no coração do jovem rico. Foi tanto que naquele momento Jesus até abordou aquela situação com um ditado com recurso de ironia, né? Com recurso de exagero. Ele disse: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque a riqueza, ela é realmente muito sedutora. A possibilidade do poder de aquisição, cara, pode gerar uma escravidão muito grande. Vicia, torna a pessoa escrava ao dinheiro. Do dinheiro, escrava do poder de consumo. Então, assim, são tantas as possibilidades de prisões que existem, e uma delas é as questões sexuais. Eu recordo de 2 episódios. Eu posso falar, se vocês permitirem, de 3 situações que eu vivi. Quando eu fui diretor de um clube de desbravadores, um clube querido, fez parte da minha infância, Pássaro Dourado, o nome do clube de desbravadores. Um abraço aí para os meus amigos que fizeram parte aí da história do clube Pássaro Dourado. E eu recebi no meu clube um menino que você percebia o comportamento dele estranho, né? Mas eu tratava muito bem. E todo mundo o tratava muito bem. Mas e aí ele se sentiu incomodado e pediu para conversar comigo e abordou a situação. Você já percebeu que eu sou gay, né? Eu disse: já suspeitava, mas agora você está verbalizando, né? Oficializando essa situação. Eu agradeço muito como vocês estão me tratando e tudo. Mas você sabe por que eu sou gay? Eu disse: não sei, foi pelas suas escolhas. Deixa eu lhe contar. Quando eu tinha 6 ou era 8 anos de idade, o meu pai me penetrou pela primeira vez. Nossa. Você imagina o que é isso, cara? Absurdo. Uma criança ser violentada pelo próprio pai, a referência de figura de masculinidade, de hombridade, referência de proteção. Um monstro. Como fica a estrutura emocional de uma criança que vive uma realidade como essa? Gente, isso é uma que eu conheci. E as inúmeras na história da humanidade que viveram a mesma situação? Que cresceram achando: não, eu tenho que ser isso mesmo. Isso é natural, porque meu pai né? fez isso de mim.
Olha os traumas que essa pessoa carrega. Uma outra vez eu conheci um senhor, já era um senhor, que tinha vivido a sexualidade e tinha sido travesti. Ele não só era homossexual, como ele também se vestia como mulher e fazia programa. E ele conheceu Cristo, conheceu a mensagem, se tornou adventista. E eu perguntei a ele: rapaz, por que você não casa? Ele disse: como é que eu vou casar se eu não gosto de mulher? Eu nem vou fazer ela feliz e nem vou ser feliz. Eu vou arrumar mais um problema. Então eu prefiro ficar com o meu problema, Casto. que é não gostar Sim. de mulher, e vou, como diz o apóstolo Paulo, esmurrando o meu corpo, reduzindo a escravidão, vou segurando a minha onda pelo poder do Espírito Santo. Tá entendendo? Eu espinho na carne. Exato. E aí você diz assim: mas pastor, e a pessoa não pode ser feliz? Quem diz que só existe felicidade no sim? E aí é onde está a grande questão. Muitas vezes as pessoas acham que só existe felicidade em deixar a coisa extravasar. Mas a palavra de Deus, ela me diz muito claramente no Salmo 1, olha, o primeiro salmo: feliz o homem que não. Feliz o homem que não se detém. Feliz o homem que não se assenta. Então existe também felicidade no não. Não só existe felicidade no sim, não, gente. Quantas pessoas aí enfrentando tantos problemas, preconceito, família e etc, etc, porque escolheu ser gay, escolheu ser lésbica. Você está pensando que sair do armário é a solução? Você está arrumando um outro problema. Então também a Bíblia está me dizendo que existe felicidade no não. Não só existe felicidade no sim. No sim. Entende? Perfeito. E esse camarada, ele decidiu apostar no não de Deus como o caminho da felicidade dele. E ele estava sendo bem sucedido. Um outro caso foi um médico da minha cidade, que todo mundo na cidade o conheceu como homossexual. E aquele cara assim, cheio de trejeitos e não escondia de ninguém. Um cara financeiramente não dependia de ninguém, mandava na vida dele, certo? E ele era aquele tipo de cara que tirava liberdades dele. Aquelas brincadeirinhas e tal, tá entendendo? Então, assim, uma pessoa com uma sexualidade muito ali evidente. Sim. Minha mãe desenvolveu um transtorno psicológico e nas buscas por médicos, nós nos deparamos com esse médico atendendo pelo plano dela. E eu não associei ainda, não tinha associado. E quando chegou no escritório, que eu vi o médico, eu lembrei que era aquele médico da minha cidade, que era homossexual. Mas o cara estava com uma postura totalmente diferente, uma aliança na mão esquerda, casado com uma mulher. Me surpreendi. Um jeito másculo assim, sabe? Atendendo e tal. E a minha mãe, que estava... Ela desenvolveu o transtorno afetivo bipolar, ela estava na fase alta, fase da mania. E a pessoa, ela perde os limites nessa fase, né? Se torna muito falastrona, desrespeitosa e tal. É bem difícil viver com esse transtorno, porque ele causa muito problema social. E aí a minha mãe disse: o senhor e tal. Aí o médico já botou ela no lugar dela, né? Só olha, Lourdes, nós viemos aqui falar de você, não viemos falar de mim. Me conte sobre o que está acontecendo. E aí eu percebi que ele não queria render aquele assunto. Mas eu fiquei encucado com aquilo. Poxa, o cara viveu uma vida inteira dizendo que era homossexual e agora se torna hétero. Será que ele fez uma autoavaliação? Ele mesmo se trabalhou, se ressignificou, né? Se ressignificou, ou pediu ajuda de alguém, porque a coisa está totalmente diferente. Então, gente, quando a gente vai à Bíblia, a gente percebe que o problema é real. Mas a Bíblia não trata ele como algo normal. Ele, de fato, a Bíblia trata como um problema. E um problema a ser vencido, como qualquer outro pecado, como qualquer outro vício, que a gente precisa lutar e precisa pedir a Deus forças para viver a vontade dele. Essa é a grande questão, né? É entender e decidir. Sim. Como uma pessoa que é viciada em álcool. E não estou dizendo a você que é fácil. Sim, eu devo imaginar que... Porque assim como nós temos tendências para coisas que nos derrubam, isso pode ser
a grande tentação de alguém. E mesmo seguindo a Cristo, de repente essa pessoa pode cair. Todos nós temos um lado a vencer. Exato. Todos nós temos. Temos as nossas lutas. Esse grupo, aí tem esse outro grupo que, e aí quando você falou do fato de ser natural, eu lembrei aqui de Romanos 1, né, 26 e 27, que eu vi que muitos grupos ativistas dessa causa usam esse texto para embasar ali as suas ideologias, né? E assim, dizer, alguns grupos até, eu pesquisei alguns artigos científicos, vou tentar citar um aqui, de uma mulher que disse que a Bíblia precisaria ser cadê, meu Deus? Não reescrita, ela fala Elizabeth Stewart, vice-reitora e professora de teologia da Universidade de Winchester, no Reino Unido, escreveu um livro, Religion is a Queer Thing, né? Religião, uma coisa estranha. Ela diz assim, que deveria haver uma revisão do pecado, pois as pessoas LGBTQIA+, precisam se concentrar menos em igualar o pecado da sexualidade, ou seja, em igualar a sua condição ao pecado da sexualidade, e se concentrar mais em se libertar das estruturas opressivas, pecaminosas, como racismo, sexismo e heterossexismo. É o grande problema. E aí eu volto para aquele texto. Jesus ele diz assim: fazer estas coisas sem omitir aquelas. Sim. Existe o pecado, né, de tratar mal, de sexismo e etc, 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 que precisa ser de fato colocado dentro da perspectiva correta, mas isso não me sanciona o outro pecado, o outro erro, o erro da desorientação sexual. Encontrei também nessas pesquisas assim grupos ativistas que querem encontrar na Bíblia, aí ele tira a lupa de Deus e coloca a lupa da sua necessidade para encontrar na Bíblia justificativa para o seu ato. Exato. Né? Que é como a teologia da libertação, né, de alguns católicos, eles tentaram ali perverter na Bíblia. Um dos textos é esse aqui, de Romanos 1, 26, que diz: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E aí alguns pegam esse texto e dizem assim, não. Inclusive tem outros teólogos que falam a respeito desse mesmo, né? Leandro Quadros, por exemplo, Rodrigo Silva, Nicodemos, que é um pastor batista, enfim. Não, os ativistas que querem encontrar a justificativa dentro da Bíblia. Não, ele está falando aqui, se você nasce com a tendência homossexual, essa é a sua natureza. Então você se relacionar com a mulher, é isso que ele está condenando, porque você está indo de contra a sua natureza homossexual. Outros dizem assim, que na verdade Paulo está falando de idolatria, não está falando de sexualidade, mas ele é claro até no texto, né? Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza de homens com homens. Exato. Né? Agora veja, como é que tudo isso começa? Interessante que as pessoas muitas vezes elas pegam um texto, isolam de um contexto e geram um pretexto, né? Um pretexto para fazer aquilo que elas querem ou para defender aquilo que elas estão levantando como bandeira. Sim. Mas no versículo 21, o apóstolo Paulo ele diz como é que tudo isso começa. Ele começa com o quê? Com não reconhecendo a Deus como o meu referencial do que é bom. Olhe, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não os glorificaram como Deus, ou seja, não fez Deus o seu Deus. Glorificar a Deus como Deus é reconhecer. Então, não glorificaram a Deus. Primeiro passo.
nem lhes deram graças, não foram gratos, ou seja, o que vem de Deus não é bom, um comportamento de ingratidão, é o mesmo comportamento de Lúcifer, é o mesmo comportamento de Caim e é o mesmo comportamento de todo pecador. É não reconhecer e não glorificar Deus como Deus e não ter gratidão. E a suma da adoração em Exato. Apocalipse 14 é Antes temer a se Deus e tornaram- dar-lhe glória. Exato. Exatamente. Você entrou aí na expressão, né? Ou Isso. seja, Sim. antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Raciocínios, Ou seja, fantástico. até a mente agora já não consegue enxergar a beleza no assim do Senhor. Entorpeceu. Sim. Aí é onde entra 12, verso 2. Não vos conformeis com este século, mas transformar pela renovação da mente. Porque é na mente mesmo que o camarada começa a dizer: oxi, negócio de Deus, negócio de Bíblia, negócio de vontade de Deus, isso aí tá com nada. Então é na mente que isso. Então eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então onde é que está o problema? O problema começa numa relação com Deus. Se eu não tenho uma relação de confiança com Deus e em sua palavra, meu amigo, o céu é o limite. Quando eu confio em Deus e na palavra de Deus, então os meus limites é Deus e sua palavra. Eu uma vez conversando com um rapaz simpatizante de uma outra religião, ele chegou para mim e questionou a Deus, e aí eu perguntei a ele: você acredita em Deus e na palavra de Deus como sendo a palavra de Deus? Ele não. Eu falei: então eu acho que a gente não deveria avançar com essa conversa aqui, porque eu não quero debater com você. Não é meu objetivo. Eu não vou ganhar nada com isso. Sim. E nem tenho interesse em perder esse tempo. Entenda, né? Perder o tempo no debate. Exato. Agora, se você acreditar em Deus, eu posso lhe mostrar o Deus que mudou a minha vida. E as inúmeras passagens bíblicas de coisas que ele deixou para nós, para que sejamos melhores. E aí você vai decidir se você quer experimentar esse Deus ou não. Até a história que você acabou de contar. A laranja. Nunca vai saber se estava doce. Não. Vai provou. morrer sem saber. Vou morrer sem Já passou saber. por lá depois para ver se ainda tinha essa Não laranja? existe mais. Não né? existe mais. essa maquininha, ninguém ali vendendo a rapaz. laranjinha. Ficou na vontade. Ficou na história. Ficou na história. Ficou da na mente, história. né? Agora veja, por o fato de não terem reconhecido Deus, glorificado Deus, dado graças a Deus, deixar a mente se tornar obscura, aí ele diz: por causa disso, versículo 26, Deus deixou que eles vivessem as entregassem paixões às paixões. infames. Ou seja, eles não querem. Então Deus disse assim: olha, vocês são livres. E aí ele fala, porque aí ele começa a descrever essas paixões infames. Ele fala: as mulheres mudaram o modo natural de relações íntimas por outro. Alguns aqui acreditam que ele está falando de sexo anal, né? A forma natural é pênis e vagina, e a forma que não é o natural, biologicamente falando, é outros orifícios, Sim. né? Mas mais especificamente o ato anal, né? Mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Alguns entendem que essa é a interpretação. Contrários à natureza. Semelhantemente, homens também deixando o contato natural da mulher. Você vê como a Bíblia está descrevendo aqui o que é que se acredita, né? Se inflamaram mutuamente sua sexualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. Uma coisa também é verdade, Magno, e todos os nossos ouvintes: tudo vai trazer consequências. E não só uma vida heterossexual desregrada traz consequências, também como uma vida homossexual desregrada também o trará, né? Veja a quantidade de casos de AIDS. Eu não quero falar de estatísticas aqui, porque eu não tenho essas estatísticas, mas aparentemente a quantidade de homossexuais que historicamente tiveram problemas com AIDS
É grande. É grande. E jovens. E Eu tenho jovens. essas estatísticas A gente que nós teve tratamos casos no passado. de grandes artistas brasileiros, pessoas com um talento excepcional, cantores, atores, etc. Tiveram problemas nessa área. Porque, assim, uma coisa desregulada, um abismo chama outro abismo, né? E eu não estou dizendo que adúlteros heterossexuais também não sofreram. E tem muita mulher que pegou com um marido infiel, né? Muito homem que pegou também com mulheres. Então, o problema ele é generalizado. Sim. Tem uma pesquisa que diz que hoje 1 a cada 4 adolescentes entre 13 e 15 anos tem vida ativa, vida sexual ativa e é portador de alguma doença sexualmente transmissível. 1 em 4. Deixa eu falar para vocês. Eu, graças a Deus, apesar de ter sido exposto à pornografia muito cedo, eu lembro que aos 4 anos de idade eu já sabia o que era sexo, né? Eu já tinha visto mulher nua e cenas de sexo. Infelizmente isso aí foi roubado da minha infância. Eu tentei proteger o máximo minhas filhas para não ter essa infância roubada nesse aspecto. E eu fui roubado nesse aspecto na minha infância. Então, com 8 anos eu já tinha coisas para me arrepender que me faziam ter medo de Deus, né? Infelizmente. Mas eu perdi aqui um pouco agora aqui, falei da emoção, né, dos traumas e terminei perdendo aqui um pouco a linha de raciocínio. A gente estava falando da forma natural das relações e que Deus deixou explícito que a forma natural das relações, inclusive com o homem, era o contato natural com a mulher, né? Exato. Mas enfim, eu acho que eu não vou conseguir lembrar a linha de pensamento porque eu estava evocando todas essas memórias. Deixa eu ver se eu consigo. Sim, consegui. Apesar de ter sido exposto, sabe, de forma violenta a algo que não era para minha idade, certo? Eu casei virgem. Olha, mesmo não tendo nascido no adventismo e tal, eu casei virgem. Quase um paradoxo. Também. Foi um paradoxo. Eu acho que Jesus me tirou do mundo e eu fui batizado quando ele viu que coisas agora ali iriam acontecer que poderiam me escravizar. Sim. Né? E graças a Deus eu sou um homem normal, assim, no sentido de ter atração pelo diferente, pelo sexo feminino, e gosto de sexo. E graças a Deus escolhi viver isso com a minha esposa, né? Tenho libido e escolhi viver isso com a minha esposa. E talvez se eu tivesse experimentado outras pessoas, seria um problema a mais e poderia se tornar um grande problema para Deus me alcançar. Apesar de ter vivido isso, casei virgem. E eu e minha esposa nunca tivemos nenhuma doença sexualmente transmissível. Glória a Deus. Por quê? Porque a gente escolheu viver dentro para o outro, né? Dessa prescrição divina. Dentro dos princípios da lei. Claro que o homem carnal que gosta, em algum momento pode ser tentado, né? Afinal de contas, é natural. Mas eu escolhi ser fiel. Minha esposa escolheu ser fiel. Então não existe melhor redoma de proteção do que viver a vontade de Deus, do que a fidelidade. Gente, a palavra de Deus diz: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas só sabe isso quem experimenta. E essa é a grande questão. Nós estamos já caminhando para o final, pastor. Qual a reflexão, o apelo, né, que nós poderíamos deixar? É claro que nós nem fizemos cócegas no assunto. Verdade. Né? Verdade. Tanta coisa. Muitos dos tópicos são polêmicos. A gente tem uma variedade de informação aqui pesquisada e que poderia até gerar, mas Deus conduziu da forma que Ele gostaria, ou assim eu creio. E a ideia é trazer luz bíblica sobre o tema, né? E quem sabe tem gente nos assistindo que luta com isso. Sim. Né? Quem sabe tem gente que nos assistindo que está foi ferido emocionalmente por algum cristão que o rejeitou.
Quem sabe tem alguém que levanta a bandeira em defesa, né, da causa homossexual e acha que, enfim, tá fazendo um bem. Tá fazendo um bem, mas a gente precisa, né, eu creio que a gente tem o dever de deixar uma reflexão para que essas pessoas possam ressignificar tudo isso na mente delas. Eu acredito que, Magno, uma coisa que a gente deveria falar para os nossos ouvintes é: ouse confiar em Deus, ouse acreditar que a vontade de Deus é o melhor. Não estou dizendo que é fácil, desde a perspectiva humana, mas pelo poder de Deus a gente consegue todas as coisas. Não existem impossíveis para Deus. E se você já enfrenta problemas nessa área da sexualidade, não desista não, porque Deus, ele tem perdão para qualquer pecado que é confessado, e ele dá poder para a libertação de qualquer pecado. Então muitas pessoas desistem e acham que assumindo estão resolvendo o problema. Na verdade, muitas vezes estão criando um problema terrível para suas vidas. Confie em Deus, acima de tudo, pela fé. Viva pela fé, pela confiança em Deus e na vontade dele. Amém. Esse é o grande desafio. Está lá em Hebreus capítulo 11, né? Mas nós temos uma nuvem de testemunhas que veio antes de nós, que ousou viver pela fé, e todos venceram. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé José, ninguém foi diferente. Todos foram por ousar acreditar em Deus e na vontade de Deus. Então, desconfie da sua natureza, desconfie da sua vontade. Confie mais na palavra, confie mais no Senhor. Não desista se você enfrenta. Se você está frequentando um ambiente com pessoas despreparadas, pessoas que não lhe tratam bem, procure um ambiente melhor. Não só existe uma igreja adventista, existem inúmeras igrejas adventistas. Mas não desista e não se renda. Não é isso mesmo, não vou lutar mais, vou dar vazão. Não, você não vai estar resolvendo o problema. Você vai só estar desistindo de lutar com Cristo pelo que é melhor, pelo que é a vontade dele. Amém. Ora conosco, pastor. Com prazer. Encerramos. Ó Senhor, nossa gratidão pela oportunidade de sentarmos aqui e conversarmos sobre um tema tão sensível que envolve as lutas do ser humano. As tentações são múltiplas, Senhor, e todos nós, como pecadores, estamos sujeitos a coisas feias e horríveis. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa, nos ensina como tratar bem todas as pessoas, a termos um ambiente saudável e não tóxico, igrejas saudáveis e não tóxicas, mas ajuda-nos, Senhor, a não começar a colocar a nossa vontade e as nossas tendências como referencial, que a gente ouse acreditar que a Tua vontade é o melhor. E a Tua palavra é muito clara, Senhor, com relação ao Teu desejo, a Tua orientação em relação a esse assunto. Abençoe Magno, abençoe todos os meninos que fazem parte aqui da estrutura desse podcast, desse canal, e que o Senhor, meu Deus, continue abençoando o pastor Nadilson, a Igreja Central do Lauro de Freitas, bem como a mim e ao Distrito de Vilas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Uma alegria tê-lo aqui. Marlon, mais uma vez. Obrigado. E você Prazer, que esteve Marlon. conosco Abençoe. até agora, né? Nós também queremos externar nossa gratidão e dizer que Jesus te ama e nós também. Amém. E Deus quer mudar a sua vida. Então, até o próximo episódio. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Um abraço. Amém.